Capítulo 59, item 59 do Livro dos Médiuns, o capítulo é o 1, não tem o capítulo 59, né? Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio da matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas. Então ele faz a seguinte pergunta: uma pessoa chega e fala assim, mas espera aí, como que um espírito pode transportar essa televisão se ele é tão sutil, se o perispírito dele é tão sutil? Como pode? Aí ele fala assim, mas nós não temos exemplos tão à vista? Kardec pensava em tudo, ele não respondia, ele não agia simplesmente sem pensar. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Na época, o navio a vapor era o boom da história, né? E hoje já tem motores muito mais potentes, com combustível muito mais sutil do que naquela época. Quando vemos o ar abater edifício, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes. Então ele está mostrando para a gente que existem outras forças, que não é só a física, que aquela física de a gente chegar aqui e pegar. Então ele está citando ali os navios a vapor, que era movido por gases, os trens também a vapor movido por gases, a pólvora, explodir uma pedra, e a eletricidade lascar árvores, fender rochedos, fender paredes. Então, são fenômenos que não são puramente, mas isso aí tem uma materialidade, mas não são matéria, não é uma marreta que você está lá batendo na pedra para quebrar a parede, é um raio, certo? Uma energia. E aí hoje nós vamos ver os motores, os celulares, tudo sendo movido por uma energia elétrica, mas de comunicação eletromagnética sutil, não é? Um motorzinho elétrico pequenininho, um motor de partida de uma van, é uma coisinha desse tamanho assim, dessa grossurinha, e mexe aquele motorzão lá que você não vai conseguir fazer movimento com a alavanca lá para fazer ele funcionar com facilidade. E aquele motorzinho vai lá e dispara a partida para o motor começar a funcionar. É o tamanho da força que tem aquele motorzinho. E uma bateria pequena. Então a nossa tecnologia nos levou a entendimentos e nos levou também a informações que nós desconhecemos. A partir desse momento, nós começamos a refletir, que nós desconhecíamos, né? E a partir desse momento, e muita gente também desconhece toda a tecnologia que existe. A gente tem uma noção. O que tem dentro dessa televisão? Um monte de circuito. Como que eles funcionam? Eu não sei. Eu tenho que estudar para saber. Embora tenha estudado eletrônica, mas hoje ela evoluiu tanto que eu vou olhar aquilo ali vou ver só desenhos. Eu vou ter que pegar um manual, fazer um grande estudo, reciclar tudo aquilo que eu aprendi para poder entender e de preferência nem mexer dentro dessa televisão e que ela não dê defeito tão cedo que eu preciso dela por muito tempo. Então a gente precisa de um monte de informações que nós temos. Essas informações estarão sempre sendo vinculadas pelo meio que nós temos no dia a dia e, logicamente, se nós não estudarmos a doutrina espírita conforme ela deve ser estudada, nós não vamos entender os fenômenos espíritas conforme nós devemos entender. Portanto, vamos refletir em todos esses ensinamentos, em todas as informações que ele nos traz. Que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então, à medida que eu entendo que esse perispírito pode se tornar-se tangível, visível e comportar como um corpo sólido, aí a gente vai entender que ele pode levantar a mesa. Então, nós temos que fazer uma série de raciocínios, uma série de compreensão. Não dá para ler um capítulo da doutrina espírita e falar que já sabe, ou então falar que não dá para ler tudo. Que, não, isso aqui é demais para minha cabeça, não dá para mim ler tudo. E depois sair fazendo comentários negativos. Você tem que pegar e estudar os 5 livros da codificação, o livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas e a Gênese, tem que ser lidos.
Acho que um aí eu repeti. Tem que ser lidos, tem que ser estudados. Para quê? E dentro de uma sequência, primeiro o Livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo, em qualquer ordem que você colocar, será bem-vinda, principalmente no início, para você ter uma noção geral. Depois, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Aí a gente vai estar com conhecimentos bem embasado para a gente ter condições de entender essa maravilha que é a doutrina espírita. E aí, nós terminamos o capítulo 1, vamos para a segunda parte das manifestações físicas das mesas girantes, quando Kardec vai trazer para nós as explicações de como se dava esse processo e como elas foram importantes para a classificação, para a codificação espírita e principalmente como a partir daí, de uma simples brincadeira, surgiu um trabalho sério, estruturado, bem organizado, que retrata a mente humana como ninguém retratou, quando as possibilidades internas e externas, das influências de todos os tipos sobre o ser humano, e qualquer ciência que queira crescer vai precisar de entender a doutrina espírita. Desculpem aqueles que são materialistas, desculpem aqueles que discordam da gente, mas são determinados fatos que não tem como a gente contestar. E aí, ou aceitamos, ou aceitamos.